Vamos falar sobre um tema sério, mas importante para a gente, principalmente agora chegando no finalzinho do ano, abandono afetivo. Vou receber ela aqui com muito carinho, estava com saudades. Verusca Gendov, tudo bem? Tudo bom, Fábio? Tudo bem, seja bem-vinda. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, quero, já sei que faz um tempinho, mas me solidarizar com você, né? Da última vez não pudemos estar juntos por conta do falecimento do seu papai, né? Exatamente. Mas tá graças bem, a né? Deus, Deus tem sustentado. A gente É tá verdade. bem, Mas o importante é que fica todo aquele aprendizado, o amor que ele trouxe para você, com não é? Com certeza. E é muito gostoso, né? A gente saber que a gente teve essa referência familiar. Verdade. E nós tivemos muita presença do meu pai, né? Graças a Deus, nunca nos abandonou afetivamente, pelo contrário, Pois é, né? Por isso que esse tema é tão importante, Fábio. Se as pessoas soubessem como é importante essa referência afetiva dos pais na vida de seus filhos, muitas coisas, muitos conflitos, muitos problemas não aconteceriam. Verdade. Aliás, o abandono afetivo, ele tem vários aspectos, né? Exatamente. Quais são aqueles principais aspectos que a gente poderia destacar aqui para os nossos telespectadores que acarretam, inclusive, em problemas que podem trazer problemas, por exemplo, psicológicos? Quando a gente imagina o desenvolvimento de um ser humano, Fábio, a gente tem que pensar que essa parte emocional é uma das partes mais importantes no desenvolvimento de personalidade e o próprio desenvolvimento de uma pessoa. Então, quando a gente pensa no abandono afetivo, a gente está pensando a falta dessa construção afetiva para um ser humano. Agora, imagina uma pessoa que não tem essa presença familiar, não tem esse desenvolvimento de afeto familiar, trazendo uma série de sequelas familiares, afetivas no futuro, entre outras. É uma pessoa que vai ter uma série de dificuldades, pode desenvolver uma série de transtornos psiquiátricos ou psicológicos, porque no seu processo de desenvolvimento e formação de caráter e personalidade, ficou faltando essa construção afetiva. Então, hoje a gente escuta muito, infelizmente, né, a quantidade de pessoas que se queixam, que não conseguem se estabelecer afetivamente, não conseguem se estabelecer no trabalho, não conseguem se estabelecer com vínculos de amizade. E muitas vezes o problema iniciou na construção afetiva na infância. Então, quando a gente fala dessa presença forte, né, de um pai, de uma mãe na vida de um ser humano, as pessoas deveriam pensar muito quando você realmente decidir ser pai e mãe. Porque é uma decisão, e é uma decisão importante, porque essa criança ela vai precisar do seu desenvolvimento inteiro ser adequado. Porque o futuro dessa criança vai depender disso. É verdade. E muitas vezes não se pensa nisso, né? E a gente tem colhido os frutos disso. Eu ouvi uma frase essa semana que me chamou bastante atenção. A sociedade está recolhendo os frutos da falta de afetividade das crianças do passado. É verdade. Então, é uma frase forte. Porque nós percebemos na sociedade hoje os transtornos, as dificuldades e os conflitos que isso tudo está gerando. E no futuro? Porque a vida continua. E as crianças que estão crescendo agora? E a próxima geração? Como é que vai ser o nosso futuro, Fábio? Se essa construção não acontecer adequadamente. Aliás, a gente está falando da construção do futuro, mas a gente também não pode se esquecer que quando a gente entra no estado, por exemplo, de velhice, né? Há também a questão do abandono do idoso. Eu tenho um dado aqui, você que está em casa vai se assustar, vai se surpreender. Olha só, a Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso registrou 463 ocorrências, Verusca, entre os meses de janeiro a abril deste ano. 33% dos registros são de abandono afetivo e material, que já é um absurdo por si só, né? 58% das vítimas são mulheres idosas, né? E tem também um dado a respeito da questão que 56% dos casos são pessoas que dão entrada nas unidades de acolhimento de idosos, os asilos, e são responsáveis por acatar esse distrato de abandono afetivo. Por que esses dados assim tão chocantes? Quer mais um dado assustador? No ano passado, foram 850 mil mortes por suicídio ocasionados por depressão, por muitas vezes abandono afetivo familiar. Que coisa, né? Penso que é você ter em um ano quase 1 milhão de mortes, Fábio.
Pois é. Porque as pessoas tiraram suas vidas por não se sentirem amadas por outra pessoa. Não se sentirem queridas, não se sentirem importantes na vida de uma pessoa. Quer dizer, será que precisa chegar num ponto desse para a gente perceber a importância que existe no afeto, no vínculo, no carinho, na atenção a uma outra pessoa? Não adianta você oferecer de tudo. Se você pensar um casal, não adianta você oferecer de tudo um para o outro se você não der afeto. Exatamente. Você pode fazer de um tudo, mas se você não se entregar e receber um pouco do outro também, ter essa troca afetiva, você também está cometendo um abandono. Quantos homens e mulheres estão abandonados dentro do próprio casamento, Fábio? Pois é. Quantos filhos? Tem tudo. Tem roupas de grife, equipamentos eletrônicos de última geração, mas eles não têm o pai e a mãe presentes. Quantas vezes os próprios idosos que você citou gostariam de ter seus filhos ali do lado e não estarem muitas vezes dentro de um asilo, isolados, abandonados por sua própria família, que muitas vezes foi a família que ele se doou. Muitas vezes eu vejo hoje situações das mais diversas, Fábio, onde o idoso oferece até a sua aposentadoria para poder se sentir fazendo parte de uma família. Nem que seja a troco de tudo que ele tem financeiramente. E mesmo assim, quando esse idoso ele já não tem mais o que oferecer, muitas vezes descarta-se. Quer dizer, até que ponto a nossa sociedade ou as pessoas, enfim, de uma forma geral, vão descartar o outro, como se o outro não tivesse uma importância na vida, né? Então, a gente realmente tem que refletir. Final de ano faz as pessoas refletirem bastante, Fábio. Eu não sei se você sabe, mas final de ano costuma ser um período onde mais se busca um consultório de psicologia. Porque é começar as decorações de Natal, Fábio. Tem gente que se apavora já com essa Na época, hora. né? É entrar num supermercado e começar a tocar música natalina, a quantidade de pessoas que entram em crise depressiva é gigante. É verdade. Porque é um período familiar. E é nesse momento que muitas vezes as pessoas que sofreram o abandono afetivo começam a se dar conta que mais um ano está acabando e elas não tiveram atenção, afeto, carinho e tudo aquilo que a gente gostaria de ter, que é o colo do outro, é a atenção de uma outra pessoa. Verdade. Então, é o período que mais se busca atendimento psicológico. O consultório chega a ficar lotado nessa época, Fábio. Olha, uma das coisas que eu queria tratar contigo é a respeito daquela mãe, por exemplo, que precisa trabalhar e acaba saindo e deixando o filho em casa sozinho. Ela estaria cometendo algum tipo de abandono afetivo nesse sentido? Olha só, a gente tem que pensar algumas coisas aí. Primeiro, ela está saindo para trabalhar. Dependendo da idade dessa criança, da compreensão dessa criança e do quanto ela cobre essa criança de afeto fora esse período de trabalho, eu posso não considerar que é um abandono afetivo, mas eu posso considerar que é um abandono de incapaz. Tá. Uma criança, dependendo da idade, tem condições de se cuidar, mas dependendo da idade não tem, Fábio. Então, eu entendo que existe um abandono de incapaz de uma criança, muitas vezes, que dependendo da idade, não tem condições de se cuidar sozinha, que precisa de um adulto por perto para fazer esse cuidado, para ter essa atenção. Mas pode ser que essa mãe, quando chega do trabalho, ofereça uma qualidade de afeto para essa criança que supre qualquer outro tipo de situação. Então, ela só saiu para trabalhar. Então, a gente tem que prestar atenção nessa rotina, nessa questão do vínculo ali que está sendo formado com essa criança. Agora, eu vejo pessoas que passam o dia inteiro com seus filhos, mas não dão um mínimo de atenção a eles e estão cometendo abandono afetivo. Da mesma maneira? Da mesma maneira. Entendi. Você sabe que também uma outra situação que aconteceu comigo, a gente tem aqueles grupos que distribuem alimentos e cobertores, enfim, para aquelas pessoas que estão nas ruas. Sim. E quando eu fui entregar esse material e rezar, cantar, enfim, atender as pessoas nas ruas com o meu grupo lá da paróquia, eu fiquei assim impressionado, Verusca, com uma coisa interessantíssima. São pessoas absolutamente inteligentes, que têm uma casa, que têm estudo, muitos deles inclusive têm diplomas, Sim. que têm título de eleitor, que é o que mais se procura essas pessoas depois na época de eleições, né, para dar alguma condição para ela, mas elas não têm o amor, por isso não ficam em casa. Isso é clássico
É o caso clássico de abandono afetivo, não é, doutora? Sim, o que faz com que uma pessoa se vincule a outra? A construção do afeto que foi feito durante o período relacionamento, todo. Não é? É necessário relacionar-se. É necessário conversar, é necessário você oferecer esse afeto e receber esse afeto. Existe uma troca. Quando uma pessoa resolve sair da sua casa, que por mais que tenha talvez uma necessidade, mas é o seu canto de refúgio, Fábio. Exatamente. Se uma pessoa tomou uma decisão de sair, de virar as costas para o seu lar e ir embora morar na rua, onde ela não tenha essa proteção, é porque para ela aquela falta de condição social é menos dolorosa do que você estar dentro de um ambiente onde você não tem afeto. Verdade, olha só. Então, o que dói mais? E me chama muita atenção nesses casos, você já percebeu como muitos dos moradores de rua têm muitos animais de estimação? É verdade. Eles tentam suprir de afeto aquilo que eles não tiveram. Que coisa, né? É muito interessante, pode prestar atenção. Muito interessante, não tinha percebido isso. Bom, é claro que o telespectador, a telespectadora está falando assim, Fábio, pede para a doutora Verusca dar uma mensagem, de repente, para essas pessoas que estão passando, estão se identificando com tudo que estamos falando aqui no programa, falando, poxa, como é que eu posso fazer para que eu supra essa necessidade e não seja um promotor do abandono afetivo aqui na minha casa? Bacana, né? Se você está de frente da televisão assistindo o Tribuna Independente, eu imagino que você não está aí por acaso, né? Claro. Às vezes são oportunidades que são colocadas na sua frente para você poder fazer uma reflexão e mudar de vida. Então, se você está na frente da sua televisão assistindo nesse momento, vale a pena fazer a reflexão. Eu estou recebendo afeto suficiente? Será que essa outra pessoa que convive comigo sabe que estou carente desse afeto? Será que eu estou oferecendo também o meu carinho suficientemente? Será que eu estou conseguindo dividir o meu tempo para distribuir esse afeto para as pessoas que eu gosto? Ou pelo menos poderia desenvolver e gostar? Então, eu acho que é uma grande oportunidade, Fábio, para quem está em casa nesse momento, fazer essa reflexão. Amor não quer demais. Você já disse para o seu filho hoje que você o ama? Quanto tempo faz que você não faz isso? Então, são coisas que a gente realmente precisa começar a se perceber. Se a gente pode dar um abraço, se a gente pode conversar, se a gente pode trocar esse afeto, por que não? Mas eu percebo que as pessoas trocam o presencial pelo virtual. Verdade. E isso é um pouco preocupante. Eu não sou aqui contrária às redes sociais, pelo contrário, eu tenho redes sociais, eu me comunico muito o tempo todo, mas eu nunca trocaria uma coisa pela outra, porque eu acredito que o afeto presencial, ele é insubstituível. Nunca uma máquina pode oferecer o que um ser humano pode oferecer. Mas a máquina, ela serve de complemento nessa construção ou nesse convívio. Então, que a gente possa transformar as redes sociais, o próprio WhatsApp, Facebook, enfim, em complemento, não em troca. Que ajude a aproximar, na verdade, né? Exato. Aproxime, mas também tenha o presencial. Nunca permita que esse contato seja maior do que o presencial. Verdade. Doutora Verusca Gendov, obrigado pela presença nessa noite. Foi muito bom tê-la aqui com a gente. Deixa eu te dar um beijo. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço.